Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Voz 365. Estamos aqui diretamente no Espaço Alquimia e hoje temos o prazer de receber o convidado especial, que é Marcelo de Albuquerque. Ele é treinador comportamental e mentor com foco de reprogramação mental e financeira. Ele já ajudou muito mais de 200 pessoas a desbloquear, mas já tem mais que isso, né? Desbloquear crenças limitantes e alcançar o sucesso em suas vidas e negócios. Vamos mergulhar no fundo do poder da mentalidade milionária e descobrir como reprogramar nossa mente para a prosperidade. Então, Marcelo, é uma honra te receber aqui, seja muito bem-vindo. Ô Marcelo, eu que agradeço aqui o convite do Voz 365 na sua pessoa. Dizer que estou muito honrado e agradecido de participar de mais uma vez e bater essa parceria firme nossa, parceria, né? De bater um papo para que novas pessoas consigam conhecer sobre a mentalidade. Hoje o nosso bate-papo, galera, para quem está aí assistindo, a gente está nas redes sociais aí no Instagram, no canal no YouTube, também no Spotify, até para quem está apreciando esse pano de fundo aqui, né? Lindo, belíssimo. Aqui nós estamos na livraria Alquimia, aqui localizada no bairro Salgado Filho. Bom, nós estamos aqui num mundo de conhecimento. E aquela frase que eu sempre reforço, né, e o Marcelo também já está acostumado, que eu sempre falo assim, conhecimento, ele é poder, né, Marcelo? Mas eu ainda complemento. Conhecimento só pode ter poder ou validade quando ele é compartilhado. É porque às vezes você pode ter um conhecimento, mas você não compartilha, ou até mesmo você não pratica, né? Então, a gente vai falar de um tema que é muito importante, né? É a vida financeira. E a vida financeira, né, afeta as relações, né, no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico e nas relações amorosas. Mas, Marcelo, o que seria essa mudança de reprogramação, né, na verdade, da mentalidade financeira? Por que a gente precisa disso? Ou quem precisa disso, Marcelo? Então, de uma forma geral, Marcelo, a grande maioria das pessoas, existe aquele teto financeiro. Então, e esse teto, nós fomos programados em alguma nossa fase da nossa infância ou da adolescência, ou até adulto, para que a gente só conseguisse chegar naquele momento. Então, essa reprogramação nada mais é que a gente tirar as vendas daquela pessoa que está impregnada nos seus próprios conceitos e que ela consiga quebrá-las para atingir tudo aquilo que ela deseja. Então eu digo que é muito mais um olhar interno para a própria pessoa, uma reflexão, uma reflexão para que ela consiga quebrar e consiga entender. Eu posso, eu consigo e eu mereço atingir o resultado que eu tanto almejo e desejo. Mas o que fez, né, o que levou o Marcelo de Albuquerque a dizer, eu quero trabalhar e direcionar pessoas a terem uma mentalidade financeira de sucesso? Quando foi essa virada de chave? Você disse, eu vou trabalhar com mentoria para ajudar pessoas, né, a mudar mentalidades e crenças. Quando a gente fala de crenças, né, pessoal, para quem está assistindo agora, eu e o Marcelo, nós já temos uma amizade de longa data, né? Inclusive ele não estava nem na mentoria da mentalidade financeira, estava com outras mentorias e a gente vem conversando nos bastidores, falando muito sobre essas transformações sociais que a gente vem passando e atravessando também, né, essa questão comportamental, das influências, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das crenças que a gente tem muitas das vezes enraigadas, e muitas das vezes a gente não quer abrir mão delas. Quando eu tive a experiência de participar da palestra, a primeira palestra de mentoria que eu tive que participar foi uma imersão. Quero até reforçar assim para a galera que está assistindo agora, depois dá uma olhada no Instagram do Marcelo, a gente depois fala aqui no final. Nós fizemos uma mentoria espetacular, quer dizer, ele fez uma mentoria e eu, como participante, estava lá. Eu não estava lá para fazer cobertura, nem para contribuir, eu estava como ouvinte. E assim, foi uma imersão, foi uma organização tão de sucesso que eu dizia, é disso que precisamos, conhecimento. E o que Marcelo tá hoje compartilhando com a gente aqui é esse conhecimento sobre a mentalidade financeira. Mas como nasceu isso, Marcelo? Então, eu posso falar que foram vários insights ao longo do tempo. Eu vou dizer assim, o mais recente, eu venho
na mentalidade em si, que é da reprogramação mental, da própria hipnose. Então eu atendi várias pessoas com algumas dificuldades de saúde mental. Então o que eu entendi? Eu comecei a entender que as pessoas que tinham um desafio emocional a ser superado, Marcelo, em muitos momentos elas se travavam quando o assunto era dinheiro. Então eu percebia que ela não conseguia trabalhar a mentalidade financeira porque elas tinham um obstáculo anteriormente. E elas não conseguiam compreender esse desafio. Então, quando eu comecei a atender as pessoas e entender que o desafio dela também passava pela questão financeira, atrelada a isso, algumas crenças que a gente sempre escutou, que dinheiro não dá em árvore, que é mais fácil isso, né? Então, que a pessoa que tem dinheiro, ela não vai para o céu. Algumas crenças, que essas crenças limitantes, né? Que em alguns momentos você acha que não tem nada a ver, mas elas funcionam como uma barreira para você. Imagine o quanto pode ser destruído e quanto você pode alavancar. Então, mais ou menos há uns 5 anos, há 6 anos atrás, eu comecei a me dedicar sobre a questão financeira, para entender porque as pessoas não conseguiam prosperar, e a questão financeira, a mentalidade, ela não passa só, Marcelo, pela questão do dinheiro. Porque a questão da prosperidade, ela também passa por você fazer o que gostaria de fazer, do que você deseja que a sua vida seja. Então, quando a gente fala de mentalidade financeira, erroneamente, algumas pessoas associam logo a dinheiro. E o dinheiro é uma consequência do que você faz de melhor e do que você consegue trabalhar sem se cansar. Porque quando você vai em busca de encontrar a sua missão, o seu propósito, o seu dia, o seu trabalho fica muito mais leve. E quando esse trabalho vai ficando mais leve, as oportunidades vão surgindo para que você consiga conquistar tudo aquilo que você deseja. Então, eu fui compreendendo, entendendo isso, e eu digo, vou primeiro aplicar isso na minha vida. Para quando eu aplicar na minha vida e entender que realmente deu resultado, eu conseguir transmitir essa informação para quem está acompanhando. Porque você falou aqui que conhecimento de fato é poder. Mas quando você compartilha o conhecimento e quando novas pessoas passam a entender como a mentalidade funciona e começam a aplicar e começam a ter o resultado, Marcelo, você percebe que está no caminho correto e que a pessoa está no caminho correto e que fica muito mais fácil conquistar. Eu digo que existe aquela pessoa ainda que está dormindo e a gente precisa acordar essas pessoas para que ela desperte os sonhos que elas possuem, porque ela vai ser lembrada em um momento da vida dela. E ela mesma, quando chegar no momento final, ela tem que fazer reflexão se o que eu estou fazendo da minha vida, ela está de acordo com o que eu planejei, ou eu vou ser mais uma pessoa que quando morrer, deixei meus sonhos guardados para um dia executar. Então, o que a gente faz é destruir essa pessoa para que se construa uma nova pessoa, para que ela consiga imaginar e conquistar tudo aquilo que ela deseja. Muito profundo, muito profundo. Você falando aqui, eu refletindo, eu lembrando do passado, do meu presente e o que eu vou fazer no meu futuro, né? E aí você menciona que tudo começa na mente. Então, quais são os principais bloqueios mentais que impedem as pessoas de alcançar a liberdade financeira, Marcelo? Eu diria assim, que de fato tudo começa na mente. Mas é porque tudo começa na mente, Marcelo, para que as pessoas de casa consigam entender, que está nos assistindo.
o que eu mais percebo que as pessoas acabam falhando é o seguinte: qual o seu maior desejo? E as pessoas não sabem nem qual o maior desejo. Elas simplesmente acordam, fazem suas tarefas diárias, familiares. Isso é tipo uma vida vegetativa, né? Sem propósito, sem né, propósito, Marcelo? né? E aí o que acontece? Como eu não tenho um desejo específico, eu tenho que trabalhar para o desejo do outro. Hoje eu estava lendo, e o livro dizia o seguinte, que tudo, eu acabei me passando, mas o seguinte, vou voltar para o desejo. Não, mas acontece, isso né? é normal. O desejo da pessoa, Marcelo, ela tem que estar anotado, para que ela consiga revisar Você todo fala dia. anotado, eu tenho que anotar aqui no meu tablet, no caderno, isso mesmo, meu desejo? Porque Materializar esse desejo escrevendo? Isso. Porque você deve materializar. E isso é a maior dificuldade das pessoas. Porque Principalmente nos dias do mundo digital, né? Por quê? Porque ela não... Como é que você vai lembrar de algo que você não consegue visualizar? É verdade. Você tem uma filha, você tem um relacionamento. Se você vai se afastando, vai passar uma viagem, passa um mês fora, 2 meses fora, 3 meses fora, você acaba esquecendo aquela situação. Eu estou fazendo essa analogia para que a pessoa também consiga entender que quando ela tem o desejo escrito, que está num local de fácil acesso, ela consegue lembrar do desejo dela. Quando ela lembra, existe um mecanismo interno que, eita, é aquele meu desejo, eu tenho que correr atrás. E aí eu começo a correr atrás. Uma das alternativas para você que está acompanhando aí, e para Marcelo, quando você ainda não... Gente, Marcelo e Marcelo. Aqui tem 2 Marcelos aqui, né? O entrevistado e o entrevistando, né? Meu xará. Uma das alternativas... Quem é meu xará? Você que é meu xará ou eu que sou seu xará? Pois é, Marcelo. E uma das alternativas é você estar no início, quando você ainda não tem aquele desejo que está enraizado em você, você vai lá no espelho do seu banheiro e escreve seu sonho. Pode ser com caneta, ou então você imprime... Ou com batom mesmo, né? Ou com batom, né? E você imprime e vai lá e você olha, desejo... Ou num bloco de notas, né? Ou no bloco de notas, porque é o seguinte, e esse desejo, ele tem que ser específico. Não dá simplesmente uma dúvida para que a pessoa entenda. Eu desejo conquistar mais dinheiro. Esse não é um desejo específico. Mas está errado, eu desejo conquistar mais dinheiro? Seria essa palavra certa? Não é que está errado. É que você tem que ser específico no seu desejo. Até o final de 2025, desejo ter 1 milhão na minha conta. Referente a isso, isso, isso. Por quê? Porque quando você é específico, a nossa mente subconsciente, ela não sabe o que é muito dinheiro. Então, como ela não sabe o que é muito dinheiro, ela deseja que você especifique. Porque quando você especifica, o que vai acontecer? Ela começa a trabalhar, mesmo que você não pense nesse momento todo dia, para que aquele desejo venha para você. Para que aquele desejo consiga ser atraído. Então, todo desejo tem que ser específico. E aí é uma das maiores dificuldades do ser humano. É não saber o que deseja. Você tocando nesse assunto de escrever, né, de mentalizar o propósito, né, estabelecer uma meta, de forma clara, né, uma meta, Sim. Um foco, um propósito. Você tem tanta propriedade no que você está falando, gente, que nesse ano 2024, né, na verdade a gente tem que criar um ciclo, né, não importa se é 2024, Sim. se é 2025, se é para 6 meses, se é para 30 dias, é estabelecer uma meta de ciclo, Sim, né, eu sim. quero até tal data, eu quero já ter, né, realizado isso ou feito isso. Que nesse ano de 2024, né, foi um ano para mim de muitos desafios que
nem eu mesmo acreditei, né? Nem acreditar. Até agora, na verdade, não estou acreditando nesses desafios que eu coloquei. E no ano de 2024, eu coloquei 4 metas, Marcelo. 4 metas para o ano de 2024. Estamos encerrando, né, o ano de 2024 e eu posso confirmar para você que essas 4 metas eu consegui. Eu só estou confirmando, carimbando o que você está dizendo, do quão é importante você anotar, né, escrever o que você quer para sua vida, o que você quer fazer. Só que assim, aconteceu o que eu queria, mas eu tenho que me esforçar para que isso continue. Sim. Né? Porque pode acontecer não da maneira que eu desejava, mas assim, eu estabeleci uma meta. E também tive que dar os passos, né, Marcelo? Porque, e aí é o segundo momento, né, que a pessoa deseja, eu desejo ser Cristiano Ronaldo, né, o jogador de futebol. Só que aí, tipo, ela não treina, ela não procura pessoas que consigam colocar num time de futebol. Não age estrategicamente, não age né? Estrategicamente. Então, assim, desejo sem ação é ilusão. Se eu desejo conquistar algo e eu não coloco em prática, também é ilusão. Por quê? Porque além do desejo específico, você também tem que se mexer para que as coisas aconteçam. Porque, e aí praticamente a gente vai na contramão do que muitas pessoas falam. Porque muitas pessoas falam que basta desejar e vir. Se fosse, né? Não, você deseja. É o mesmo que dizer, eu desejo ganhar na loteria, e mas não eu não jogo. Não existe. Né? Então, o que se de fato a gente fala para as pessoas nos treinamentos, de uma maneira geral, é que o desejo, a mentalidade tem que estar alinhada com a execução. Porque se com a prática. Porque se você não faz a prática, você vai, e aqui nós estamos num ambiente muito bom, Marcelo, para falar isso. Eu particularmente gosto muito de livros, então assim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui na livraria, mas você pode ler todos esses livros daqui. Mas se você não colocar em prática, simplesmente você vai não ser faz sentido. É uma mais pessoa do mesmo, com conhecimento, mas sem ação. E até mesmo cair no esquecimento, né? Porque você faz a leitura e não pratica, esquece. Né? Não é como, por exemplo, nem todos os conhecimentos é como aprender a andar de bicicleta. Sim. É que andar de bicicleta você aprende uma vez só e é para a vida toda. Mas em algum momento você corre o risco de, mesmo não praticando a pedalada, né? Anos de você tentar novamente pedalar, você ainda vai ter, né, aquele desequilíbrio de ter que retomar muitas das vezes, né? Diferente de uma pessoa que está no treinamento constante. E pronto, tá aí uma palavra-chave que eu acho que é muito importante quando você falou, que é uma das questões que eu também debato muito e discuto aqui nas redes sociais e converso com amigos, é que a prática ela tem que está alinhada com a constância, né, Marcelo? Você tem que ser constante, né? Tem disciplina e constância, né? Porque assim, a disciplina faz você ir todo dia. Mas por que é tão difícil as pessoas? Eu digo as pessoas que eu não falo eu, tá? Porque eu, quando tenho dentro dos meus propósitos, dos meus objetivos, eu proponho ter a disciplina, a constância e estabelecer as metas. E uma das dificuldades que eu vejo que as pessoas têm é de seguir constantemente, né? Seguir a constância. E aí tem um hábito que é terrível, que não é um tema que é hoje, né, que a gente vai tratar sobre, mas é a procrastinação, né, Marcelo? Então, você quer ter uma mudança de mente, uma mentalidade financeira de sucesso, mas procrastina, cara. Não é que você diz, eu vou dar o primeiro passo, mas nunca dá o primeiro passo. E quando você fala dessa mudança de crenças, também é ter uma nova crença, né? É destruir a antiga para que seja colocada uma nova. E quando você falou geralmente as pessoas que acabam, né, procrastinando, vou dizer assim de uma forma geral, eu sou preguiçoso, eu não sou disciplinado, geralmente é assim. Geralmente a pessoa que tem a procrastinação acha que não é disciplinado. Só que o meu conceito é totalmente diferente disso. Ela é disciplinada. Ela é tão disciplinada que ela não consegue ir para academia. Só que a disciplina dela não é a disciplina positiva para ela. Concorda? Olha que disciplina. Você quer ir para academia
E você passa 2 meses, 3 meses, 5 meses sem ir. Adiando. Adiando. Então, é uma pessoa totalmente disciplinada. Pensa direitinho. Só que ela não é disciplinada pro objetivo dela. Ah, sim. É uma disciplina que nós temos que corrigir para que ela vá em busca do objetivo dela. E quando você fala isso também, nessa questão da mentalidade, a gente tem que reforçar também a importância da influência, do externo, né? De quem está perto da gente, né? Isso daí, Marcelo, de falar da influência que nós temos da ambiência, durante muito tempo da minha vida, eu achei que era uma total mentira e uma total balela. Dizer que não há relevância na influência externa das pessoas, no meio social, com quem a gente anda. Mas quando eu olho para trás, eu entendo por que eu pensava dessa forma. Porque a gente não quer ser comparado com as pessoas que a gente anda. Então é uma situação cômoda, naquele momento para você, e você acaba... não tem nada a ver não, eu sou uma pessoa diferente das pessoas que eu ando. Eu sou naquele momento, é que eu tô com aquelas pessoas. Então, quando você tem esse olhar de refletir internamente... E reprogramar, né? E reprogramar, você começa a entender, e principalmente quando você começa a alavancar. Isso em qualquer situação, financeira, emocional, relacionamento. Né? Relacionamento. Né? Quando você começa a olhar, você começa a perceber que de fato você era aquela pessoa, aqueles amigos que você tinha. Mas Marcelo, isso tem a ver com a idade também, porque assim, eu sempre falo aqui que a maturidade, muita gente diz, porque as pessoas só são maduras quando elas chegam a determinada idade. Eu aprendi que não, que a maturidade é uma questão de escolha, não é uma questão de idade. Você escolhe ser maduro ou não. Então, quando a gente escolhe, né, eu sei que também a idade acaba influenciando, né, Marcelo? Você começa a automaticamente você começa a se isolar, né? A questão do pertencimento, com quem você vai andar, começar a fazer suas escolhas, com quem você quer bater papo, o tipo de música que você quer ouvir, o tipo de filme que você assistir, o ambiente que você quer estar. Eu tanto compartilho isso até de maneira, né, engraçada, que assim, a gente quando chega a um determinado momento da vida, né, eu acho que a gente, tipo assim, a gente chegou aos 40 anos, a gente começa a identificar práticas que a gente não quer mais fazer, né. Então, por exemplo, tem eventos agora que eu só quero ir para eventos com mais conforto, com ar-condicionado, com ambiente de pessoas que eu mais se identifico com ela. E aí eu fui para um evento que aconteceu agora recente aqui, em Sergipe, que foi o FASC. Cara, quando eu cheguei lá no FASC, eu nunca tinha ido no FASC. Eu acho que se você teria o mesmo sentimento. Foi eu mais 2 amigas. Quando chegamos lá no FASC, que é um evento cultural importantíssimo, tem artistas locais fabulosos, extraordinários, né? Não estou falando no sentido da desvalorização cultural. Não é sobre isso, o tema não é esse. Mas quando eu cheguei lá, tinha tanta gente diferente, que eu falei assim, eu sou esquisito. E eu não faço parte desse... Não tem a ver com a cultura, porque a cultura eu gosto. Eu gosto de estar nesse ambiente cultural da valorização das manifestações artísticas. Mas quando eu cheguei com os amigos, que também na mesma idade, Marcelo, a gente olhou pro outro. Gente, vamos embora. Aqui não tem nada com a gente. Eu já tô com sono, já tô bocejando. Show pra gente é até meia-noite. Então essa influência da gente, por exemplo, começar a perceber que em determinados ambientes a gente não vai andar mais, e a gente também começa a fazer escolha das pessoas com quem a gente deve andar, Marcelo, isso também é duro, né? Você falou aí no início sobre a questão da maturidade, e as pessoas geralmente subentende-se que quando a pessoa vai chegando mais uma idade avançada, a maturidade vai chegando. Mas sim e não. Para algumas pessoas, sim. A pessoa apanhou tanto durante uma fase da vida que ela diz assim, ou eu mudo, ou eu vou continuar apanhando. E outras pessoas dizem assim, eu vou continuar apanhando, ou eu vou continuando sendo essa pessoa, que é a síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, vou morrer assim. Então, assim, quantas pessoas com 70, 80, 90 anos que não conseguiu ainda ter a maturidade. E quando a gente fala maturidade espiritual, maturidade emocional, de convivência com as próprias pessoas. Então, assim,
Isso é uma questão muito mais interna de pessoas buscadores do que pessoas que estão paradas. Então a maturidade vem com pessoas que estão dispostas a buscar o novo, Então a gente a evoluir. Então, nesse caso, a gente já pode trazer até uma análise psicológica, né, comportamental, que é o mindset, né? A gente chama o mindset fixo e o mindset contínuo. Né? Então, você tem uma mentalidade fixa, que é aquela crença fixa daquilo que você acredita que não pode mudar. Isso. Que é uma pessoa que tem um mindset fixo. O contínuo é aquele que busca uma mudança, que usa também como resiliência, né? Então, quando a gente está tratando aqui dessa mudança das crenças, da mentalidade financeira, é possível mudar isso mesmo, Marcelo? A gente consegue mudar a vida financeira através da mudança da mentalidade, das crenças? Vamos lá, Marcelo. Essa reprogramação mental pode mudar a forma como lidamos com dinheiro e investimentos? Vamos lá. Quando a gente fala de mentalidade fixa e mentalidade contínua, né, em evolução, você acaba tendo uma divergência. Né? Porque imagine, se eu chegar aqui, dá exemplo, chega assim, eu vou me comportar aqui como se eu tivesse com a mentalidade fixa. Aí eu digo assim, rapaz, que chato, vim pra cá, é muito ruim, e blá blá blá. Aí o que vai acontecer? Aí eu, não, pessoal, boa tarde, meu nome é Marcelo, trabalho com mentalidade, vim aqui para passar a situação para vocês de como funciona uma pessoa que está em constante evolução. Então veja, tem muita influência das duas falas. Então essa influência começa a refletir nas pessoas que estão ao lado. Porque quantos professores que você vai para uma faculdade que ele não consegue transmitir o conhecimento. E como ele não consegue transmitir o conhecimento, o que é que acontece? Ele, não é que ele não sabe, sabe muito. Mas em alguns momentos, a pessoa também tem que ser um bom educador. Aí a gente entra na parte da comunicação, né? Uma comunicação assertiva, né? Assertiva por quê? E totalmente voltada ao seu público. Você vê que quando a gente participa... E muitas das vezes também, né, Marcelo? Você quando fala assim, professor, qualquer profissão, isso não quer dizer porque você tem aquela formação, você tem essa habilidade, né? Você tem que desenvolver essa habilidade. Tem que desenvolver, né? Você sabe que a comunicação hoje é importantíssima em qualquer área. Ou você sabe se comunicar para passar a sua informação de uma maneira simples, eficaz e direta, ou você vai ficar cada vez mais perdido no seu próprio conhecimento. Você vê que a nossa discussão é assim, a gente fica abrindo abas, né? E tipo assim, uma coisa puxa a outra. E quando você falou agora da questão da comunicação, né? Eu estava até conversando com uma amiga hoje, a gente estava falando de um assunto que é muito delicado a gente tocar no público, nas redes sociais. E aí ela falou, não vou tocar nesse assunto, porque se tocar eu vou ser cancelada. Aí eu disse para ela, olha, veja só, você pode falar o que você quiser. O que você pensar, você pode falar. Agora, a diferença é que você vai ter que arcar com as responsabilidades da sua fala. Então, quando você fala, né, traz esse exemplo do professor que está na sala de aula e não sabe comunicar, tem tanto conhecimento, é o que a gente iniciou lá, né? Bem no começo do podcast, falando que não adianta você ter conhecimento e não saber compartilhar, né? Não poder passar para frente. E é lamentável, infelizmente, que a gente acaba perdendo essas expertises de pessoas que se gabaritaram, né, se formaram, né, para ter autonomia, né, e didática para poder levar isso para que os futuros alunos, né, possam, os futuros ouvintes, ter uma mentalidade, uma mudança de vida. Mas é aí que você está, né? O seu papel hoje é fazer, né, com que a pessoa tenha uma mentalidade contínua. Isso. Né? Então é possível. É possível e só depende de cada um de vocês que estão acompanhando. E aí a gente falou aqui no tocante da questão da relação da influência das pessoas que a gente vai se envolvendo. Eu tô cada vez, meu xará aqui, eu tô cada vez mais insuportável. Porque tem coisas que eu não tolero mais, tem papos que eu não aguento mais ouvir, tem pessoas que eu não aguento, não suporto mais conviver. Quando eu abro a boca, eu já digo assim, rapaz, eu sei que a gente tem que aprender a conviver em sociedade e, acima de tudo, com respeito. Mas eu já tô num estágio assim, rapaz, essa pessoa do jeito que falam, não quero andar com ela não, velho. Ela tem uma mentalidade que parou no tempo.
E eu, às vezes, acabo não conseguindo nem, às vezes, nem, eu não consigo nem deixar, não transparecer. Porque eu quero essa mudança de vida e eu quero, por exemplo, andar com pessoas inteligentes. Porque com pessoas inteligentes eu vou aprender. Entende? Lembra que você falou aqui dessa influência? Aí eu venho com essa pergunta. A lei da atração é algo que você aborda em seus treinamentos. Para quem nunca ouviu falar, como ela pode ser aplicada para conquistar uma vida financeira abundante? Através da lei da atração. Será que essa frase que eu digo, Marcelo, desde que eu nasci aqui, ai, como eu queria ser rico, ou então eu digo, eu nunca vou ser rico, que as pessoas dizem, nunca diga nunca. Eu digo, pô, mas desde guri que eu digo que nunca vou ser rico e eu ainda não fiquei rico? Como é essa história da lei da atração aí? Você disse que nunca? Que nunca vou ser rico. Mas aí o ditado popular diz que, no inverso, nunca diga nunca, né? Então, nunca diga que dessa água não beberei. Veja só a analogia. Então, quando eu digo, eu nunca vou ser rico, então eu estou atraindo que eu vou ser rico. Eu sei pelos ditados populares, mas sobre essa lei da atração, Marcelo, explica para nós. Então, veja, quando a gente fala, vou usar seu exemplo, Marcelo, quando a gente fala, eu nunca vou ser rico, e você não está rico, a lei da atração está funcionando. Né? Graças a Deus, ela funciona, que você acredita, que não acredita, ela é real. Mas, para que as pessoas de casa consigam entender, a gente tem que, vou explicar para você. A física quântica, ela funciona no próprio celular. Você não sabe como chega a essas vibrações, mas simplesmente você descolar e liga para a pessoa. A emissora de rádio, ela funciona através de vibrações. Então, imagine que a sua vibração é nunca ficar rico. Então, ela está vibrando numa faixa e tudo aquilo que for conectado para que você não fique rico, vai chegar para você. Agora, quando você quebra essa frase, esse sentimento, e essa crença, e começa a ir para outro horizonte, você começa a vibrar mais alto. Você vibrando mais alto. E aí a importância da mentalidade. Por quê? Porque quando a mentalidade está vibrando de uma forma alta para o que você deseja, você começa a conquistar, porque a sua mentalidade está alinhada à lei da atração. Então, quando a gente fala de lei da atração, e muitas pessoas assim, eu estou pensando nisso e não está acontecendo. Mas por quê? Não é o que você pensa e não é o que você fala, Marcelo. É o que você sente internamente dentro de você. Quando você fala, em algum momento, eu desejo ser rico, mas tem uma vozinha na sua cabeça que diz assim, você está mentindo. Você nunca vai ser rico. Você está mentindo para si mesmo, Está mentindo para si mesmo. Então, o que de fato você está vibrando? É que eu nunca vou ser. Então eu tenho que fazer o quê? Quebrar essa vozinha e alinhar a sua mentalidade. Eu vou ser rico. Eu vou ter dinheiro. Isso. Eu vou ter sucesso. Eu vou ser bem sucedido. Vamos lá. E quando você começa a falar, que existem duas formas de a gente mudar esse comportamento. Uma, Marcelo, é através de treinamentos de alto impacto, que é o que eu faço. Só que a pessoa acha que treinamento de alto impacto é a pessoa chegar lá e quebrar algo, ou fazer algo, e que ela vai ter um susto enorme, e que agora é alto impacto. Alto impacto não tem nada a ver com isso. Alto impacto significa apenas que pode ser uma mudança naquele momento sutil, mas que você foi naquele momento e quebrou aquela crença daquilo. Por quê? Porque fez você refletir sobre aquele ponto específico da sua vida. E você participou de um treinamento, né, da imersão, da mentalidade milionária, e você conseguiu entender na prática como algumas crenças são quebradas, porque alto impacto, ela significa apenas que você vai responder rapidamente àquela situação.
Marcelo, eu quero aproveitar, né, mandar um abraço para o pessoal que está aí chegando na live do Instagram, né, mandar um abraço para todos vocês e para quem está chegando agora. Nós estamos aqui com o Marcelo Albuquerque, nós estamos falando sobre o tema a mudança de mentalidade, que é a mentalidade financeira de sucesso. E nas práticas, né, na importância de como a gente deve trabalhar isso, de como a gente deve ter uma nova estratégia de comportamento de vida financeira. Mas o Roberto está perguntando assim, pergunta ao Marcelo, veja só, eu sou motorista de ônibus há 15 anos, eu posso mudar a minha mentalidade? Como é que eu mudo? Eu ainda não entendi como é que eu mudo essa minha mentalidade financeira. Qual o passo que eu preciso tomar, Roberto? Um abraço. E sua pergunta aqui, o Marcelo vai responder agora. Então, todo mundo pode mudar. Mas assim, a pergunta que a gente deve se fazer é o quanto disposto eu estou para que essa mudança aconteça. Porque assim, a gente já falou aqui, ler um livro só lhe dá conhecimento. Não significa que você vai querer mudar. Agora sim, quando você está disposto à mudança, sim. Porque veja, hoje no Brasil, nunca se teve tantas pessoas ricas, milionárias, que saíram de uma situação complicada. Poucas pessoas hoje, vou dizer assim, a grande maioria das pessoas saíram do nada. Nunca teve tantas pessoas que conseguiram conquistar tudo o que ela quis no Brasil dessa oportunidade. Isso seria... Porque assim, às vezes a gente consegue identificar, né, até uma coisa que a gente precisa corrigir. Ninguém nasce com dom. Nós nascemos bicho, animal. Não temos consciência de nada. Mas a gente desenvolve habilidades. Né? Habilidades cognitivas, através de treinamento, através de identificação, né? Que é isso que eu gosto, vou investir nisso. Você é um cara excelente, você não nasceu um mentor. Não. Né? Você foi se desenvolvendo, né? Buscando conhecimento e atrelado a o quê? As suas habilidades técnicas. Sim. Que você foi trazendo e ao mesmo tempo trabalhando. Mas quando eu falo assim, que essa questão da mudança de mentalidade, do cara que é motorista de ônibus, que está assistindo agora, né, o Roberto fez uma pergunta muito pertinente, você falou dessa questão da mudança de crença, da questão de você se preparar. Será que não é uma forma utópica de se pensar? Eu também acredito na utopia, eu acho que é a utopia que faz a gente funcionar, estar vivo, né? Porque enquanto a gente é utópico, mas, assim, quando eu falo utópico é tentar alcançar o que a gente sabe que não vai alcançar. Mas é buscando por essa utopia. No caso, quando a gente fala pro lado, buscando para a mentalidade financeira, se torna utópico sem resultado ou atrelado ao utópico que logo virá o resultado? Se você seguir, né, as estratégias, os caminhos, a constância, a prática, o entendimento, né? Veja, quando uma coisa é certa. Se a pessoa continuar fazendo tudo que ela está fazendo diariamente, eu tenho certeza que ela continuará do mesmo jeito. Se o Roberto, que fez a pergunta, continuar todo dia acordando, indo trabalhar, não tendo tempo de pensar, não tendo tempo de refletir, não tendo tempo de participar de alguns treinamentos, de ler, com certeza ele vai continuar do mesmo jeito. Mas quando ele começa a entender que o motorista, que ele também é, e que foi lá no Uber, e começou agora a alugar um carro, e agora começou a ter 3 carros, agora começou a ter 5 carros. A empreender, né? A empreender, a mudar a visão. Por quê? Hoje, não importa quem paga seu salário. O que importa é o quanto você é o autônomo do seu próprio trabalho. Dono de si, né? Dono de si. Por quê? Porque quando você começa a ser dono de si e começa a pensar um pouco diferente dos seus colegas de trabalho, novas oportunidades virão. Ou seja, eu tenho que dedicar um tempo para mim mesmo. Para você mesmo, porque... Tipo assim, construir estratégias, Marcelo. Tipo assim, olha, eu preciso mudar. Para eu preciso mudar a minha mentalidade, eu tenho que começar a criar dedicação. Pega 1 hora, 2 horas, começar a refletir sobre essas coisas, para
sair da dita zona de conforto? Se eu tivesse um conselho que pudesse dar, seria: invista internamente em você. Ao invés de você estar no final de semana tomando cerveja, fazendo churrasco, não que isso não possa ser feito. Eu acho que é até importante você falar, né? É possível atrelar a diversão com as responsabilidades. Sim, né? E por isso que eu fico, não que existe isso não sacrifício. Né? Não que isso, mas veja, se você puder extrair algo dessa nossa conversa aqui, desse bate-papo, invista em você. Pegue um livro. Se você não tiver condições de participar de um treinamento, pegue um livro. Tem livros bons de R$50, R$30, R$100. E até mesmo de graça na de internet. Graça na internet, em PDF. Vá lá. Vídeos. Quantos vídeos no Instagram, no YouTube eu tenho dando toda a informação para que a pessoa consiga evoluir e prosperar? Então, se você não consegue... Então, hoje, o dinheiro, que a maioria das pessoas fala, eu não vou fazer o treinamento porque não tenho dinheiro. Eu não prospero porque não tenho dinheiro. Eu não vou para frente porque não tenho dinheiro. Olha, vou desmascarar isso da sua vida hoje. Hoje, nunca se teve tanto conhecimento de uma maneira gratuita como tem hoje. Então, assim, se você não consegue, de fato, ter 10 minutos, meia hora, para ver um vídeo no YouTube. Existe até técnicas para isso, né? Isso. Você se dedicar, né? Ter esses tempos assim de estudar, né? Tem uma função no celular que ele diz o tempo que você passa em cada aplicativo. É verdade. Se você der uma olhada e ver o tempo que você passa no Instagram, ver o tempo que você passa no WhatsApp, e ao invés desse momento, você passar meia hora vendo bons conteúdos, boas informações e que aplicasse. Eu sempre digo, Marcelo, que tem horas que eu quero ver lixo. Aí tem horas que eu não quero ver lixo, eu quero conhecimento, eu quero aprender. Aí tem horas que eu tô cheio de tanto aprender, de tanto conhecimento. Agora, por exemplo, agora eu vou ligar o Netflix e quero assistir um lixo. Eu quero rir. É normal. Relaxar. Né? Mas sempre o que prevalece, eu quero algo que faça eu crescer. Então você tem que mudar essas rotinas, a mentalidade, né, Marcelo? Lógico, então assim, o que eu aconselho e oriento é que, de fato, a pessoa consiga entender onde que ela está naquele momento. Porque quando você consegue entender qual o seu momento, qual o seu papel ali naquela dinâmica, você consegue rasgar, vou dizer aqui, aquele véu dos seus olhos e começa a enxergar. Só que é desafiador, Marcelo, quando você começa a enxergar quem de fato você é. Por isso que a grande maioria da população prefere viver a vida sem pensar, ignorando. Porque quando você vai olhar para suas dores, para os seus desafios, para o seu lado emocional, dói um pouquinho. Marcelo, tem uma pergunta aqui da Daniela. Ela está falando aqui, olha, eu tenho um problema muito sério. É uma mulher falando de problemas sérios financeiros. Parece que isso é uma característica só da mulher, né? Mas ela está falando aqui que ela disse que isso está afetando o relacionamento dela com o marido, né, com o companheiro, essa questão do desequilíbrio financeiro. Como é que você acha que ela pode resolver isso? E não é uma dica, né? Não é um insight que você vai fazer e vai funcionar. Mas ela diz assim, eu estou no limite já, a minha vida financeira é uma bagunça. E está afetando a minha vida de relacionamento com o marido. Pergunta a ele como é que eu resolvo isso. Porque eu amo meu marido e eu amo gastar. Mas não estou conseguindo conciliar a minha vida financeira com a do relacionamento conjugal. Repara que coisa, né? Parece que essa é uma das maiores discussões de relacionamento. Que inclusive a gente pode trazer até dados aqui, índices de separação, né? De relacionamento, questões financeiras, né? Que envolve financeiro, né, Marcelo? Então, Daniela, né? Então, Daniela, veja bem. O maior desafio do ser humano é olhar para si. Então, veja, a primeira coisa que você deve fazer é porque você quer gastar tanto. Pode ser um vício, né? Pode ser um vício, pode ser uma doença, compulsão. Né? Uma compulsão, Então, e isso daí é muito bom, Marcelo, essa pergunta, porque justamente é isso
que a gente faz no nosso treinamento de imersão de mentalidade milionária. É olhar para si, para que você comece a saber onde você está, para que dê os próximos passos para conquistar tudo o que ele deseja. E eu sempre brinco. Quando a gente coloca o GPS e quer ir para a praia, para a Ataraia, para um restaurante, a primeira coisa que ele vai pedir, qual a sua localização? Se você não sabe onde você está, ele não te entrega o caminho, né, o percurso. Então, Daniela, a primeira coisa que você tem que saber é onde você está, qual o papel que você está ocupando naquele momento, para que em seguida você consiga entender o seu percurso. Então, justamente, Marcelo, é o mesmo caso, se você olhar direitinho, do Roberto, né? Do anterior. É, o motorista. Saber onde que está para direcionar os esforços. E serve para todo mundo. Eu já daria uma dica para Roberta. Roberta, quebre seus cartões ou entregue para o marido. Se você for dependente, é só pedir para ele cancelar os cartões. Mas se for você mesmo que controla, ela tem que ter o autocontrole, né? E esse domínio, né? Essa disciplina dela mesma e começar, né? Se não resolver através da disciplina, procurar uma ajuda de especialista, né? O especialista, a gente já está falando com o especialista aqui, que é o mentor, o homem que tem a mentoria da mentalidade financeira de sucesso, que é o Marcelo. Então, Daniela, veja só, siga aí essa dica. Eu cancelaria o cartão, né? Mas se você se considera compulsiva, né, precisa de um tratamento psicológico ou mais disciplinado, tem o Marcelo aqui para ajudar você. Inclusive, depois ele vai estar aqui a rede social dele para você poder acompanhar de perto. Mas, Marcelo, assim, na prática é tudo muito lindo, cara, a gente fala dessas coisas, né? Mas as coisas a inflação tá alta, o dinheiro tá apertado, você tá dizendo que eu posso ficar rico, cara? Que conversa fiada é essa? Você tá dando uma de Pablo Marçal? Oxe. Não é que você pode conquistar tudo que você deseja, mas é o que você faz para conquistar. Porque tem gente que está crescendo mesmo na crise. Tem empresas... Enquanto uns choram, né? Isso. Outros vendem então, menos. Eu vou falar o seguinte, Marcelo, é onde você está nesse momento. Profundo. Porque, de uma forma geral, tem pessoas que estão trabalhando hoje para ganhar um salário. E tem pessoas que saem desse momento e vai ser empreendedor. E começa a pensar de outra forma. Você falando isso, até trazer um dado aqui para conversar se conectar com os nossos fãs, seguidores, vou trazer uma experiência pessoal, que é uma característica, né, dessa nova geração, é conhecida como geração Z, e estava conversando com os alunos, né, lecionando em aula, e agradecendo a eles por trazerem uma nova percepção de trabalho, de sentido na vida, porque a geração Z, ela faz assim o seguinte: trabalhar para quê? Tanto. Todo dia, toda hora, qual o sentido disso? Então ela traz a reflexão à sociedade, né? Essa geração traz pra gente assim, trouxe pra nós, né? Sim. Que é a Y, né? Trabalhar pra quê? A gente precisa também ter tempo pra gente, pra estudar, pra amar, pra estar com a família, com os amigos. Então esse tocante do que você traz, né, dessa importância da gente ter, que é importante até a gente trazer como informação para a galera que está ouvindo, que é essa relação intrapessoal. A relação intrapessoal é aquela conexão de você para você mesmo. É do autoconhecimento, né, Marcelo? Ela passa pelo autoconhecimento. Quando nós estamos falando... Gente, que papo maravilhoso, Marcelo. Que insights valorosos. Hoje aqui é transformador. Eu tenho certeza que você que vai ouvir, ou que está ouvindo no Spotify, no canal no YouTube e aí no Instagram. Gente, é muito valioso. E de graça, para não dizer de grátis. Então, Marcelo, veja o quanto assistir um podcast do seu caminho de casa até o trabalho. Os pratos. Eu ouço podcast lavando os pratos, viu, Marcelo? Rapaz, quantos conteúdos importantes existem, mas a pessoa prefere em alguns momentos. É mesmo, só assistir novela. Eu não estou falando nem... E só assistir, às vezes, desculpa o termo, gente, lixo, ligar jornal para violência.
às vezes até jantando, almoçando e vendo crimes, assassinatos na hora do almoço, né, com a família, né, cara? Então, isso que você tá falando agora, se tocou, é muito sério, né? Então, quando você está num ambiente de guerra, tudo para você é guerra. É mesmo. Quando você está num ambiente de prosperidade, tudo para você é prosperidade. O que eu quero nessa analogia que a pessoa entenda é que tudo é um ambiente, é tudo que você está enxergando, Tudo que é você tudo que consome. Consome. Onde você está inserido? Ou você está inserido. O seu ambiente. De uma maneira visual, auditiva, né? Então, quando você vai percebendo que... Ou vai chegando aos 40, né? Você vai percebendo que você vai chegando aos 40, o comportamento também vai mudando, né? Porque você não é mais criança, né? Então, tipo assim, quando a gente é jovem, o caminho certo quando você é jovem é justamente correr, buscar, lutar, estudar. Depois de chegar dos 40, né? Então a vida mais arrumadinha, mas parece que a gente tá fazendo ao contrário, né? Só começa a querer arrumar a vida depois dos 40, né, Marcelo? Realmente, né? E eu digo assim que talvez o propósito, isso aí possa ser você é uma criança, que é um livro aberto, e te ensinam o que você aprendeu. Olha, pode ser um livro aberto com páginas dobradas. Daí você vai se perdendo de você mesmo. Isso. Quando chega uma determinada idade, que eu não vou citar qual a idade, tem gente que com 60, 70, 80 Conheço. ainda não começou a refletir. Então quando chega... Talvez nem reflita. Talvez nem reflita. E você começa a voltar a olhar para quem era aquele Marcelo pequeno, de 2, 3, 5 anos, que tinha sonho, e que esse sonho foi exterminado pelas pessoas mais próximas, porque alimentavam, você não pode, isso não é para você, você nasceu assim, você tem que ser dessa forma. Daí você começa a entender que você pode. Que é só querer, né? Que é só querer, quer mudar, e você vai... Empurrar a vaquinha. Empurrar a vaquinha no brejo, né? Ah, é difícil, cara. É empurrar. É difícil. E quantas vaquinhas nós temos, e às vezes a gente não empurra com medo. A insegurança. A insegurança. Né? Assim, o medo, ele tem duas funções, né? O medo. Ele tem a função, o medo, de nos proteger. E ao mesmo tempo de fazer com que a gente não aceite os desafios, né? O medo de proteção é aquele medo que eu não vou entrar numa jaula onde tem um leão. Então, eu vou botar minha mão no fogo porque eu sei que eu vou me queimar, né? O medo protege em alguns momentos. Mas né? o de arriscar... O de arriscar, ele acaba te impedindo de você ser e conquistar tudo que você deseja. Marcelo, para quem já está enfrentando dificuldades financeiras, né, e quem não está nesse Brasil, no SPC, me diga uma coisa, qual seria o primeiro passo para começar a reprogramar sua mente, mudar essa realidade e sair do SPC? Marcelo, é uma coisa interessante na sua fala, né? E primeiro que a gente se comunica para quem está com uma situação ruim e precisa melhorar, e para você também que está numa situação boa, mas atingiu aquele teto e você acredita internamente que pode conquistar muito mais do que você está conquistando hoje. Imagine, você ganha 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. E você, meu Deus, eu estou trabalhando, estou me esforçando, mas estou batendo ali no teto sai do lugar. há 2, 3 anos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, parece que eu estou em marcha lenta. Então, esses dois perfis são o público-alvo da mentalidade. Porque são pessoas que entenderam e estão estabilizadas no momento. E uma das perguntas que as pessoas dizem, Marcelo, eu já tenho, sei lá, ganho 20 mil, 10 mil, eu vou entrar num treinamento onde as pessoas ainda estão numa situação? Vai, porque o treinamento é individualizado para que você, junto com você, através de algum exercício, de algumas práticas, de algumas conversas que nós temos, você conseguir identificar o que está te travando. Porque o que muda da pessoa que está numa situação financeira ruim e numa financeira boa é a mesma situação. Elas precisam quebrar
aquele teto financeiro que foi estipulado na cabeça deles. Imagine, o meu teto é aqui. Como é que eu faço para passar? Então, eu tenho que ter... Eu não tenho nem teto, viu? Porque o meu é de vidro, viu, gente? Só vive quebrando. Brincadeira. Então, na realidade, Marcelo, o que a gente tem que fazer e compreender, e você que está em casa, é o que, de fato, está te travando. Mas eu, garotão, eu sou garotão, tô assistindo, ouvindo agora esse áudio assim, o que é que eu aprendo? Eu sou garoto, com 19 anos, 20 e poucos anos, dependo dos meus pais, não preciso suar, transpirar, né, suar, lutar por nada. Eu vi hoje numa matéria a jornalista falando, a geração neném, né, nem trabalha e nem estuda. Então, assim, como mudar essa mentalidade dessa galera que também não tem esse compromisso de entender que ele precisa ter suas responsabilidades, porque as suas responsabilidades de agora, financeiras, vai influenciar na sua velhice, né, na maturidade, né, Marcelo? Primeiro de tudo, Marcelo, a gente não muda quem não quer mudar. É verdade. Então, essa pessoa que não está no processo de mudança, ela precisa ainda ter maturidade e apanhar um pouquinho para que comece a refletir na sua vida. Então, nós aqui... Até porque maturidade é uma questão de escolha, né? De escolha. Não é nem de idade. De autorresponsabilidade, É né? autorresponsabilidade. Então, nós estamos falando aqui para pessoas que desejam a mudança. Porque, de fato, a mudança não está com o Marcelo. Não, é. Eu simplesmente... Mas você é um caminho. Eu costumo... Você, né, faz assim, abre, né, Eu costumo a caixa de Pandora e dizer, pô, Marcelo... Eu costumo dizer que eu forneço um buffet cheio de comida, cheio de saladas e cheio de carne. E a pessoa escolhe o que ela quer. Então eu dou todo o mecanismo. Você também não acha que essas opções demais também faz com que a gente acabe não fazendo uma boa escolha? Tem tanta opção. Por exemplo, né, quando a gente fala assim, não estou falando no seu caso, mas você fala assim, antigamente a gente não tinha tanta opção como tem hoje. Você vai numa pizzaria hoje, é 10 milhões de sabor de pizza. Você fica tão confuso que no final das contas você pede a clássica. A margarita, né? A queijo e presunto, a calabresa. A portuguesa. Então, a portuguesa. Então você bota 1 milhão de sabores e você fica tão confuso. Mas você vai no Netflix, é tanto filme que você não sabe nem como vai assistir porque tem tantas opções. Você acha que também isso acaba não atrapalhando o foco, né? Ou tirando o foco? Não estou dizendo, não estou tentando tirar a sua analogia, mas só para entender, que o pessoal possa compreender do que você está tratando. Vamos lá. Vou falar primeiro da pizza. Imagine você que está em casa, e Marcelo. Vamos pedir uma pizza para que a gente consiga aqui jantar. Qual pizza você quer? Na cabeça vem qual? A de calabresa. A minha é de calabresa com bacon. Então, E a sua? portuguesa eu gosto muito. A Então, dele é mais chique. A dele é mais chique. então o que eu quero falar com essa situação, Marcelo? Olhe para as nossas crenças. Com 100 opções de pizza, Marcelo Ficou sem graça. escolheu a de calabresa. Isso significa o quanto precisamos mudar para ter novos gostos, novas oportunidades. Né, que você falou. Por que não experimentar de bacon, né? Né? Por que não de E eu queijo ou quis- de banana, né? Isso. E tem gente que tem uma crença, pizza, doce, não combina. Não presta, não né? presta. Não é pizza. Mas nunca comeu. Não estou dizendo que é bom. É verdade, você falou uma coisa assim, né? É verdade. Às vezes a gente tem umas críticas sobre algumas coisas que a gente. Você tocou num assunto mesmo, que a gente, às vezes mesmo, a gente nem experimenta e tá criticando. Já Né? disse que não. Nem vivenciou, né? Nem teve a imersão. E até falando do seu propósito, né? Do trabalho que você Sim. já faz, né? É preciso ter a imersão, por exemplo, eu na prática, né, galera? Assim, o arroba é Marcelo de Albuquerque, né? Do Instagram, Oficial. né? É o oficial. O arroba Marcelo de Albuquerque, é oficial. Quem for lá no Instagram dele agora, lá, vai ver, já acompanhar um pouquinho do trabalho dele. Eu tive a imersão de participar do trabalho dele. E assim, eu venho de uma mentalidade, Marcelo, até inclusive para quem é um perfil dos nossos seguidores aqui, eu venho de uma mentalidade de que a gente não quer uma lavagem cerebral, né? A gente quer um aprendizado. A gente não quer palestras messiânicas que vendam coisas
inimagináveis, soluções que não vão acontecer de imediato. A gente trabalha a mudança de crenças, para ter novas crenças e mentalidades com prática constante, porque esses resultados vai depender condicionalmente de quem está ouvindo e deseja praticar, né, Marcelo? Então, assim, eu vivi essa experiência na palestra dele, até aconselho para quem depois acompanha o material dele nas redes sociais, e possivelmente a gente vai falar sobre novas datas, que, cara, assim, eu saí renovado, eu saí assim, cara, eu precisava disso. E aí também me veio aquela questão, Marcelo, a gente não sabe tudo. Quem está dizendo aí, não, mas eu já sei, não sabe, porque a vida é um constante aprendizado. E estar com ele na imersão, e até estar agora nesse momento, nesse bate-papo, eu também estou aprendendo. Então, quando você fala dessa mudança da mentalidade financeira, de você precisar ter que sair da zona de conforto, evoluir, experimentar novos sabores, né, Marcelo? Quem sou eu para falar da Volkswagen se eu nunca tive um? Para dizer se o carro é ruim ou não, até de novo trazendo um papo aqui bacana dessa coisa que virou a rede social, que as pessoas falam de tudo sobre o que não entende, né? Então eu tenho um carro que eu nunca tive problema. E aí criou-se o mito do carro, acho que você já deve ter ouvido falar disso, da correia banhada a óleo. Criaram-se esse mito aí, porque não presta aí. Hoje quando a pessoa fala comigo, você tem um carro. Você já viu um fato de algum colega ou vizinho, ela replica aquilo que ela ouve, ou seja, ela precisa ter imersão. Eu trouxe essa analogia na prática, que é uma coisa que está nas redes sociais, quando eu sou apaixonado pelo mundo automobilístico, né, gosto de carros e acompanho todas as notícias sobre carros e tendências, e isso é o que mais me chama a atenção e me provoca, porque eu tenho um carro, conheço amigos que têm, são apaixonados por esse carro, né, por esse modelo, e assim, as pessoas discutem, você é engenheiro? Você tem forma? Porque assim, os caras estudam tanto para fazer isso. Talvez você que não tenha dado certo, mas eles já estão fazendo os estudos para que não dê. Mas essa tecnologia já existe lá em 2018, estão trazendo, vão trazer isso. Quando você fala de experimentar, é importante, né, Marcelo? Experimentar para poder falar com propriedade, né, homem? As coisas da gente vêm do subconsciente. E você falando uma coisa aí, eu pensando. Conheço uma pessoa que a gente estacionava o carro e essa pessoa chegava muito cedo. Só que toda vez, essa pessoa estacionava o carro numa vaga lá, número 32. No número? Tinha lá 50 vagas e no número 32. Sempre no 32. E aquilo ali eu comecei a achar estranho. Eu chegava lá, tava aquele carro. Chegava lá, e é um estacionamento rotativo, então você coloca o carro onde você quer. E eu perguntei à pessoa, você já percebeu que todo dia você estaciona na mesma vaga? O que é? Alguma superstição, alguma coisa? A pessoa simplesmente diz assim, não, é porque eu não gosto de mudar. E eu todo dia estaciono sempre na mesma vaga. Daí nós voltamos para a questão das pequenas coisas diárias que nós fazemos do cotidiano, que você começa a entender qual de fato é a sua mentalidade. Então a nossa mentalidade... Esse aí provavelmente é a mentalidade fixa mesmo, viu? Geralmente vem das pequenas... Mas é possível, né? Sim. Eu tenho uma mentalidade fixa, é possível? Eu sair dessa mentalidade fixa? Seu treinamento é para isso, né? Justamente. Você tá aqui é para isso, né? Justamente, né? Nós estamos aqui para conseguir despertar algumas pessoas do interesse da mudança da mentalidade de quem deseja. E quando nós estamos falando em mentalidade, pode ser a mentalidade financeira, a mentalidade emocional, por quê? Porque tudo reflete na financeira. Então, nosso treinamento é uma imersão em mentalidade financeira, mas nós olhamos a parte emocional ligada ao financeiro, que vai cair em algumas situações que pode ser um pouco desagradável. Ou seja, não tem como desassociar, né, Marcelo? Não tem como. Você é emocional. Você é uma pessoa única. Então, você não consegue dissociar. Essa aqui é Joaninha Finanças. Essa aqui é Joaninha Emocional. Não. É uma salada de fruta onde você está inserida naquele ambiente. Então, esse ambiente, esse mundo interno de Marcelo reflete a forma como ele lidar com o mundo.
como eu conduzo minha vida no mundo. E eu acho uma coisa interessante, Marcelo, e aí veio outra sacada aqui, algumas pessoas que nos acompanham aqui vão para academia. Olha, eu vou a pulso, viu? Vai a pulso. Não, eu vou a pulso. E como não procrastino. Dá vontade. Mas eu vou. E quando eu não vou, meu psicológico me consome o dia todo. Eu lhe interrompendo de novo, mas eu tô dizendo que provavelmente tem gente que é essa mesma sensação. Não, eu não gosto. E quando eu converso, eu vou pra academia, mas não gosto. Eu não é estética. Eu disse, essa questão do não é estética é do preguiçoso, viu? Porque todo mundo quer ir pra academia pra ter um corpinho meio armadinho, né? Ô Marcelo, e me tira uma dúvida. Quando você, digamos, você nunca fez aquele aparelho, aquele exercício. Daí você vai fazer pela primeira vez. O professor te deu, olha, vamos fazer esse exercício, tal. Horrível. Como é que você reage a um exercício novo? Doloroso? Repulsa. Eu não vou conseguir? Não vou conseguir. Ou não vou querer fazer mais, viu? Eu posso até fazer, rapaz, não vou fazer mais não. Bom, por que eu estou falando isso? Sim. Isso daí também serve para que você aí de casa pense. Quando tem um novo exercício, como é que sua mente reage? Eu vou conseguir. Eu não vou conseguir. Não sei o quê. Por quê? Tem outra coisa que você falou de novo. Bota uma vírgula aí. Tem uma coisa importante agora. Um toque especial. Quando você falou aí, e vai tocar nesse assunto. Que é a comparação, né? Isso. Que você começa a querer fazer essas práticas, mas comparando com a dos outros, né? E não pode perder esse foco, né, Marcelo? E eu vou falar sobre comparação. Só para não esquecer essa chave da comparação. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você reage com aquele exercício, eu não vou conseguir, é muito complicado, eu não vou fazer mais, ela reflete uma mensagem do seu subconsciente. E essa situação, geralmente, não é só na academia. São em coisas novas. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Por que eu estou chamando dessa forma? Porque você não consegue diferenciar o Marcelo da academia para o Marcelo empresário. Então, até no simples exercício, você pode começar a mudar a sua mentalidade. Olha, é novo, eu vou fazer. Eu consigo. E vou insistir, porque eu consigo. Assim. Hoje eu sou assim, Marcelo, eu insisto. Assim, nesse sentido, né? Eu consigo. Eu aceito os desafios. Acho importante você falar isso para quem está ouvindo, né? Crie em si mesmo os seus próprios desafios, né, Marcelo? Os próprios mecanismos, eles estão do dia a dia nas pequenas atividades. E às vezes se você leva uma vida medíocre, que uma vida medíocre é uma vida sem capricho. Assim, você dá o seu melhor, né? E aí eu faço essa reflexão nesse sentido de fazer coisas que muitas das vezes a gente é obrigado a fazer. Sim. Porque é necessário, né? Então quando você fala sair da zona do conforto, que é cuidar da vida financeira, mudar a mentalidade, é um desconforto no sentido de que você vai ter que mudar, trazer uma nova crença, né, e novos conceitos de entender como gerir sua finança. Então essa discussão aqui desses ensaios, Marcelo, me deixou muito reflexivo. E eu fico feliz com a participação, né, de todos, né, até porque isso aí fica aí atemporal para todo mundo estar ouvindo em todas as plataformas. Mas tem uma pergunta que eu não lhe fiz e você gostaria que eu tivesse feito. Marcelo, eu tenho um comentário que você aí na sua fala e veio toda hora aqui para eu falar. É o seguinte, que menino faz o que quer. E o homem faz o que precisa. Então, o que eu quero que você compreenda, que está aí nos assistindo, que hoje você tem o poder real de mudar tudo aquilo que você deseja na sua vida. Não é por causa dos seus pais, não é por causa da sua mulher, não é por causa do seu filho, não é por causa disso, é porque eu estou numa cidade pequena e eu não consigo. Não. Isso são desculpas que você acaba entregando e dando para que você permaneça no mesmo local. Então, o conselho que eu posso te dar é assim: mude por você. Faça tudo por você. Porque essa mudança
da sua vida, em qualquer área, em qualquer aba da sua vida. Só depende de você. Muito profundo essa sua fala e eu vou dizer uma coisa a você. É aquela frase que diz assim, não importa o que o mundo fez de você, né? Ou o que a vida fez de você, importa o que você fará daqui por diante, né? Com a vida, né? E dê um recado agora para a galera, Marcelo, né, que tem interesse, né, de seguir uma mentoria, de ter uma mudança, né, de vida financeira, de sucesso. Por que que a gente está falando de sucesso? Porque sucesso é muito relativo, né? Às vezes a pessoa não quer... As pessoas, quando a gente fala de sucesso, ela está atrelada ao sucesso emocional, no relacionamento conjugal, o sucesso na faculdade, para estar realizando. Então ela pode também ter um sucesso financeiro, que é uma realização pessoal. Pode ser também estabelecido como uma meta. Então, para esse que é empreendedor, para esse que é trabalhador assalariado, ou para quem é empresário, o que você pode dizer agora nesse momento? O que você vai dizer para essa pessoa que está ouvindo agora? Primeiro de tudo, Marcelo, é assim, cuidado com o que você fala. Eu fui contratar um serviço esses dias que eu precisei e estava assim na frase da pessoa no Instagram. A vida tem que ser sofrida e dura. Vala-me Deus. Para que você consiga conquistar tudo aquilo que você deseja. Mais ou menos uma frase assim. Por que tem que ser assim? Porque a cabeça dele tem que ser assim. Então, assim, cuidado com as palavras que você fala para você mesmo. E dizer que você pode conquistar e desejar tudo aquilo que você quer, bastando olhar para você. Ter essa mudança interna. Então, quando você começa a entender que a responsabilidade da sua vida está na sua mão e não na mão dos outros, não está na sua esposa, não está no seu esposo, não está no seu filho, no passado, não está no seu passado, não está onde você nasceu, não está com seus pais, não está em nada. Está hoje exclusivamente, só depende de você. Agora é o seguinte, eu desejo conquistar algo e eu não faço nada, não mudo minha vida. Quer de mão beijada. Quer de mão beijada? Lógico, nada vai acontecer. Vai acontecer. Então, você que está acompanhando, você tem um poder enorme de mudar a sua vida. E esse poder, todo dia você tem uma página em branco. E você está escrevendo através de seus hábitos, através da sua vida cotidiana, o que você vai conquistar. É muito fácil quando eu converso com a pessoa e hoje eu consigo identificar qual local essa pessoa vai atingir. Por quê? Basta observar a fala e o que ela faz diariamente para conquistar o que ela um dia sequer sonhou. Tudo que você falou aí agora é tão profundo, é tão tocante e reflexivo que eu não comentei isso, mas eu vou até comentar. Eu tô olhando a sua companheira ali com o celular, daqui a pouco ela tá com os braços, ela tá filmando ali, segurando, tá um sucesso ela ali, ela tá filmando aí, como é o nome da sua companheira? Aline. A Aline tá ali filmando aí, mandando um abraço pra Aline aí que tá nos bastidores, atrás das câmeras, mas também tá filmando aqui, acompanhando a gente. Há uns 4 meses, acho que foi lá para agosto, mais ou menos isso, eu e o Marcelo nos encontramos para bater um bate-papo mais sobre o que ele faz e o que eu faço, o que ele está fazendo ou os próximos passos que ele vai dar e o que eu também daria. Olha, a nossa conversa foi algo muito informal, mas o propósito vai ser informal, um encontro mais social, mais informal. Mas nós compartilhamos insights valiosos um do outro, as expertises que ele tem no campo dele e as expertises que eu tenho no meu campo. Mas ele me disse coisas tão profundas que eu precisava mudar, que assim, eu já estava em dúvida. E eu sempre digo que a dúvida já é uma resposta. A dúvida é sempre uma resposta. E quando ele provocou, só reforçou. Disse, caramba, aí eu liguei para ele, né? Disse, Marcelo, não é que é verdade, cara? E eu vou ter que tomar essas atitudes. Porque eu estava sobrecarregado. E ele direcionou, olha, isso aqui não é para você estar nisso aqui não, nisso aqui não. A percepção dele,
né, visual, uma vez que ele me acompanha nas redes sociais e a gente se conhece. E ele se sentiu, né, teve a liberdade, eu abri essa oportunidade para ele poder falar. Não diga, abra agora o livro negro, escreva aí tudo que eu preciso, essa lista negra aí, tudo que tiver de ruim aí, me diga aí, para eu ter que mudar. E ele foi certeiro. Isso. E doeu. Marcelo. Cara, mas é verdade, como é que eu vou fazer isso, cara? Putz. Gente, demorou, porque assim, pra gente tomar essas iniciativas de mudança, que é você sair não é da zona de conforto, porque eu não tava na zona de conforto, não tô na zona de conforto nesse sentido, né? Isso que eu quero dizer. Mas estrategicamente no mundo dos negócios, a gente tem que ser estratégico. Então ele estava sendo cirúrgico. Isso. Foi dito certo. Quando eu fiz a virada, eu disse, cara, é isso mesmo, eu tenho que direcionar onde eu vou gastar minhas energias. Então, só porque a gente está compartilhando aqui uma situação muito pessoal, mas que a influência dele, da relação dele, primeiro eu estava aberto, Marcelo, para receber. Você tem que deixar claro, eu tenho que estar aberto para receber. As críticas elas vêm alinhadas a, né, construtivas, né, as mudanças que a gente precisa trazer de forma positiva. Então, eu recebi todas elas. Então, até o dia de hoje, e olha que foi uma conversa que não foi, né, foi preparada para esse momento. E veio a mentoria. Então, isso só veio mudando a minha mentalidade. Disse que Marcelo é assim, cara, porque o Marcelo tá me deixando chato. Tem coisa que eu tô agora assim na risca e que eu não aguento mais ouvir ninguém falar, reclamar. Meu amigo, tá reclamando da vida, reaja. O que você tá fazendo para mudar a sua vida? E é isso que você tá aqui dizendo pra gente. Tem que reagir, né, Marcelo? Então, Marcelo, veja, eu costumo me apresentar, né, vou dizer assim, com a pessoa. Aliás, as pessoas me conhecem como uma referência em mentalidade financeira, mas essa mentalidade ela veio com base em atendimentos individualizados e através... Não nasceu do acaso, você já estava tendo experiências, imersão com outras realidades, com outras pessoas, que fez com que você direcionasse uma expertise. Isso, e atrelado aos negócios que eu participei, que eu participo, e ao dos nossos amigos. Por quê? Porque quando eu, naquele momento, olhei a sua situação, eu fui mais cirúrgico pela mentalidade de negócios. Em termos de negócio, o seu negócio vai prosperar você olhando mais para esse ponto e esse ponto, que combina numa mentalidade. Mas a mentalidade financeira, essa mentalidade que nós estamos falando aqui, vem muito mais de uma situação interna de mentoria de negócios, de fazer com que empresas prosperem, que foque mais naquele objetivo. Por quê? Porque quando você começa a entender que o Voz 365, o Paulo Marcelo, ele é uma empresa. E como empresa, ele tem que se comportar como empresa para atingir os objetivos traçados estrategicamente para avançar. Então, quando você começa a eliminar os focos que só lhe dá trabalho e não traz o retorno para o que você deseja, você fica um foguete para conquistar aquilo que você traçou. É onde eu vou gastar minha energia. É onde você vai gastar, porque aquilo vai dar resultado para o que você deseja. Olha, Marcelo, foi uma conversa incrível hoje, cheia de insights transformadores. E eu tenho certeza que nossos ouvintes já estão com muitas ideias para colocar em prática. Não duvido disso, foi plantada a semente. Então, eu acho que eu estou muito feliz em ter recebido, né, mais uma vez aqui. E é sempre muito bom a gente ter esse bate-papo descontraído, mas com um cunho de muita informação, de muitos insights. Então, muito obrigado por compartilhar suas experiências e sabedoria conosco hoje. Mas antes de encerrar, onde é que as pessoas podem te encontrar para saber mais sobre o seu trabalho e participar do seu próximo The Training, que é o dia de treinamento? Bom, pessoal, primeiramente, Marcelo, agradecer, gratidão enorme por esse momento de estar aqui compartilhando o nosso conhecimento, o nosso bate-papo, de uma maneira informal, para que todos comecem a agradecer aqui o espaço,
né? E dizer o seguinte, para quem você que quer me acompanhar, que quer ter mais insights de mentalidade, de negócios, A mudança de vida, a mudança de vida, a questão emocional, nos siga aí no nosso @Marcelo de Albuquerque oficial, dizer que apesar de nós estarmos numa cidade que a pessoa considerada uma mentalidade conservadora, mas nós estamos aqui trabalhando para mudar, trabalhando para essa mudança, que o desafio é muito maior. Temos aí, em 2025, aí, cheio de planos para que novos treinamentos em Aracaju aconteça, e também novos treinamentos em algumas cidades, vou dizer assim, maiores, para que você consiga conquistar. Então, o céu é o limite. O céu é o limite, e dizer que em janeiro nós voltamos aí com nossa imersão, o poder da mentalidade milionária, para você que deseja desbloquear suas crenças e expandir sua mente para conquistar tudo aquilo que você deseja e ser a pessoa que você nasceu para ser. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados no Voz 365 para mais entrevistas inspiradoras e até o próximo episódio, porque hoje foi uma imersão de insights valiosos e eu espero que o Vozes 365, onde todas as vozes se encontram, tenha cumprido o seu papel de hoje. Levar informação e transformação de vida. Valeu, gente. Até mais. E a galera do Instagram, valeu, viu, pessoal? Tchau. Até mais. E eu vou deixar o @ dele, eu vou marcar lá, e inclusive a gente depois vai fazer algumas postagens aqui pra gente compartilhar, né, os insights. Até porque conhecimento só tem poder se for compartilhado, né, Marcelo? É isso aí. Então, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Eu tô preocupado com o braço dela. Né? Tem que desligar ali, né? Não, desliga ali, deixa eu desligar. Pedi pra ela tirar uma fotinha nossa aqui sentadinha nessas elegâncias. Deixa eu só desligar aqui. Desligado, pessoal. Errou, tá bom, chega por hoje. Tá? Eu vou comer a pizza. O Marcelo falou que é a pizza de quê? De calabresa. De calabresa. Tchau. É muita gente hoje. Valeu, viu, galera? Valeu, galera. Muita gente aqui. Muita gente mesmo.